Pronto. E aí, boa noite, Lucas, tudo Boa bom? noite. Boa Boa noite, noite. João. Tudo bem? Tudo. Então, tá ali coladinho quem quiser assistir a live pelo YouTube, tá? Eu acho que a transmissão talvez esteja até um pouquinho melhor por lá, tá? Mas quem quiser, segue o barco aqui pelo Instagram, que hoje vamos dar-lhe, que o assunto é tenso e eu tenho que ficar um pouco animado para não deprimir muito quanto ele, né? Então é um tema bastante interessante, bem legal, que a gente vai falar sobre os transtornos depressivos, e é uma patologia que acomete bastante a população. Lucas, acho que tu precisa tirar o volume do teu computador aí, porque eu tô No tendo meu do teu computador. computador. Espera Isso. aí, que é muita tecnologia, muita informação. Isso. Esse E melhorou. perfeito. E aí as pessoas que estão assistindo, como é uma patologia bem recorrente, que a gente sempre tem amigos que estão próximos disso, vendo, quem está olhando no Instagram pode usar aquele aviãozinho de papel que tem embaixo, que nem aqueles a gente tinha quando jogava quando era criança, para compartilhar para as pessoas que elas vão receber um aviso de que essa live está acontecendo e que elas vão poder olhar agora ou vão poder assistir depois, quando elas tiverem tempo. E quem está assistindo pelo Facebook é a maior barbada, porque é só clicar em compartilhar ou ir nos comentários e marcar a pessoa que vocês gostariam que assistissem. Compartilhem lá, que isso é bem importante para a gente tratar da saúde mental das pessoas nesses tempos de quarentena, né? A gente sofre bastante de ansiedade, mas o isolamento social, ele é um gatilho bem significativo para o desenvolvimento de traços depressivos e agravamento de sintomas para quem sofre de depressão. E aí, essa noite, para a gente ter essa discussão bacana, eu convidei o Lucas Perobon, que é meu amigo, que é psicólogo, que estuda bastante sobre esse tema e que vai ter coragem de falar sobre isso, porque não sei se as pessoas sabem, atender uma pessoa depressiva, atender alguém deprimido, deixa o terapeuta cansado, deixa o terapeuta, por vezes, muito conectado. E a gente quer adentrar um pouquinho mais para o final da live sobre a questão do suicídio. E isso é um tema bastante pesado e forte, e achei que Lucas ia ser um bom parceiro para enfrentar esse tema. Boa noite, Lucas, dá o teu oi aí, te apresenta e vamos dar. Boa noite, João. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Que responsa, hein? Que responsa que tu deixou. Mas é um tema muito importante, interessante para nós, né? Quem estuda, quem escolheu ser psicólogo, de alguma forma, em geral, se interessa, né, por isso. É um tema bem recorrente no consultório. Uhum. E obrigado pelo convite. Eu assisti as outras lives, né? Algumas não por completo, mas eu assisti ali do transtorno bipolar, assisti do borderline, assisti do narcisista, e aí fiquei, pô, mas por que o João não me convidou? Fiquei enciumado. E aí, vendo a live do narcisismo, isso explicou, né? Eu queria ser visto, eu queria ser lembrado, e cá Então, estou. isso é bem legal. Quem está vendo essa live pode olhar no YouTube ou no Facebook, que lá as lives ficam armazenadas, outras lives sobre outros transtornos. Então, a gente já fez sobre transtorno bipolar, sobre transtorno narcisista, já fez sobre histeria, já fez bipolar, Borderline. borderline, transtorno borderline. A gente está fazendo uma série de lives sobre psicopatologias e os transtornos mais usuais, né? E é bem legal porque uma das ideias e o objetivo dessa série é tratar coisas que normalmente as pessoas usam no senso comum para esclarecer o que psicologicamente significa essa situação, né? A gente foi explicando o que era o bipolar realmente, o que é. E agora, para falar de depressão, eu lembrei de uma pequena historinha. Hoje de manhã, Lucas, eu me dei conta que hoje é o meu 45º dia de isolamento social. São 45 dias de isolamento. Poxa, e ao lembrar disso, isso me deixou um pouco triste. Depois que eu pensei que eu estava triste, eu fiquei pensando, será que eu estou deprimido? Será que eu preciso tomar remédio? Será que essa tristeza que eu sinto é depressão? O que é depressão? E aí fiquei achando que esse podia ser um mote bem interessante para começar a live, né? Vi que falasse esses dias, porque no senso comum as pessoas dizem assim, hoje eu me acordei meio deprimido, mas aí o almoço foi legal e daí de tarde eu estava bem, passou a minha depressão. Poxa, isso é um uso de senso comum de palavras bem complicadas, assim, conceitualmente. Então, acho que tu podia falar um pouquinho sobre isso. Acho que sim.
Na verdade, assim, né, estar triste, do ponto de vista da sintomatologia, é muito semelhante a estar deprimido, né? Existem semelhanças. Quando a gente está triste, a gente fica pesado, a gente fica pessimista, a gente não tem vontade de levantar da cama, então, assim, inclusive, eu vi uma palestra de um psicanalista que ele falava, não vi o estudo, mas ele falava que o cérebro do cara que está triste, naquele momento ali, ele funciona muito parecido com o cérebro do cara que está deprimido. Uhum. Então, mas assim, gente, são coisas bem diferentes, né? Depressão é um diagnóstico clínico que precisa de critérios relacionados a não só a sintomas, mas também a tempo de duração, tá? Se não me engano, a segunda doença mais incapacitante hoje do mundo, e os especialistas preveem que em 10 anos vai ser a doença mais incapacitante, a doença que mais afasta do trabalho. E estar triste, apesar de ser parecido, não é a mesma coisa, né? Estar triste, estar de luto é normal, é natural da vida e são estados que a gente precisa passar, né? Então, assim, João não tá deprimido, né? Acordou triste, acordou... Sim. E não dá nem pra dizer que é por causa do teu time, né? Não posso tá jogando. Nem posso falar. Às vezes meu Colorado toma um 5-0 aí do Grêmio, aí eu fico triste mesmo. E acho que isso, Peroba, é uma ação bem interessante, assim, de ter a ideia, Lucas. A tristeza, ela tem motivo. Na depressão, nem sempre a pessoa encontra o motivo da sua tristeza, não? Quando meu time perde de 5-0, sim, eu acho muito legítimo eu estar triste. Posso ir mal-humorado para o meu trabalho, não gosto dos meus amigos gremistas que fazem piadinhas sobre isso, e acho isso muito saudável. Estranho seria se eu não conseguisse entristecer frente a uma situação como essa, né? E por isso, mais tarde, a gente vai falar dos lutos, inclusive, como uma forma saudável de depressão. Assim. Então, a tristeza, um motivo triste, ela tem razão. Por exemplo, eu estou há 45 dias isolados da minha família, sem contato com outras pessoas, sem ver meus amigos, sem sair do meu trabalho. Então, eu consigo ter uma relação de causa e efeito entre a minha emoção, entre o meu sentimento naquele momento e o que causa ele, né? O que joga ele mais por uma ideia de tristeza mesmo do que um estado depressivo. Na depressão, é tristeza sem nome. É tristeza que a gente não tem... não consegue encontrar o real motivo. A gente tem toda aquela sintomatologia do triste, mas não tem, assim, é por isso que eu estou dessa maneira. Uma coisa, Lucas, que eu acho bem importante de chamar a atenção, às vezes as pessoas têm a ideia de que a pessoa deprimida, ela está com a mente vazia. O sujeito está desanimado, ele não consegue pensar em nada. Não, exato contrário. A mente se enche de um monte de pensamentos, um monte de coisas, tanto que às vezes a pessoa confunde a depressão com a ansiedade. E ela chega no consultório dizendo assim, eu estou ansioso, porque eu só fico pensando num monte de coisas e não consigo dormir, ou não consigo acordar, ou não consigo me levantar da cama. Então, aí perguntamos para essa pessoa, mas quais são esses pensamentos? É uns pensamentos ruins, é uns pensamentos vagos que me vêm, eu só fico muito mal, eu fico muito preocupado, eu acho que coisas ruins vão acontecer. Mas ela também não sabe precisar, ela não consegue dizer, olha, eu tô aqui porque eu tô puto da cara, porque o meu time tomou 5-0, e eu quero fazer isso, e eu quero fazer alguma coisa para lidar com isso. Não, a depressão é mais sem nome dentro dessa tristeza, né? E justamente o que nos acalma é acordar e saber, olha, eu tô triste porque o meu time perdeu. Tá explicado aquilo ali, é por causa disso, o resto tá bom. Agora, é desesperador estar triste e não saber por que tu tá triste, não saber a causa, né, dessa tristeza. Então, justamente a terapia vai atuar nisso, porque tem a causa, né? A gente sabe. Os terapeutas sabem que depressão aparentemente sem motivo, crise de pânico aparentemente sem motivo, a gente sabe que se a gente fuça, se a gente cavuca, se a gente explora o inconsciente, a gente encontra uma explicação. Só que essa explicação pro deprimido está muito longe da consciência, né? Então ele basicamente se sente triste, não sabe por quê, e aí é desesperador, né? Tu acordar aí, não que seja assim do dia para a noite, mas acordar num belo dia e não quer levantar, não quer ir trabalhar, não quer tomar banho.
Isso eu acho que é bem importante das pessoas entenderem, assim. A depressão, ela vai tirando energia do sujeito. Porque, por exemplo, quando eu fico triste, eu, na verdade, reverto essa tristeza fazendo coisas que me deixam feliz, procurando atividades, coisas que não vão me deixar pensar nisso, né? Então, na segunda-feira que o meu time perdeu, é o dia que eu mais trabalho, que eu estou focado no trabalho e que eu quero produzir muito, porque eu não vou pensar nessa situação que me deixa triste. Eu tenho energia para canalizar para outras coisas. Quem está doente, que tem um transtorno depressivo, a pessoa não consegue reagir a isso. Ela se entrega a essa tristeza. E aí, sintomas como o Lucas falou, que é descontrole do sono. Ou não dorme, ou dorme muito tempo, né? Não tem sentido para tomar banho, para trocar de roupa. Às vezes, falta de apetite. Não tem ânimo para fazer alguma coisa. É um sentimento de desesperança, de que nada terá proveito ou ação. Isso é bem, bem clássico do deprimido, mais do que a tristeza em si, né? E é muito impactante, né? Tu começou falando do quanto é difícil atender esses pacientes. Cara, assim, eu lembro que a primeira vez que eu vi alguém realmente deprimido na UBS é chocante, assim, né? Lembro que foi até numa visita domiciliar que a gente teve que fazer, a pessoa não estava conseguindo ir até a UBS. Então, assim, assim, ó, normalmente, assim, quando tu vê alguém deprimido, tu sabe, a pessoa transmite essa energia, né? Parece que ela tem uma nuvem negra com ela, né? E parece que ela tá mais lenta, tá abatida. É nítido, assim, de ver. Sim, e é bem interessante para os familiares e para as pessoas que têm amigos deprimidos. A gente tem uma conduta inconsciente, por vezes, de esquiva desse afeto, né? Não é muito legal, a gente sente, aquele amigo não é bom estar perto dele, aquele familiar, ele é só para baixo, ele é desesperançoso, as pessoas passam a evitar aquele sujeito. E isso aumenta ainda mais o isolamento dessa pessoa e um mergulho nesse sentimento deprimido, né? Isso é bem interessante de pensar, porque a gente acaba sentindo, por sessões de empatia, por projeção, o sentimento do outro, né? Acho que isso é bem importante. Lucas, eu acho que um ponto importante para falar para as pessoas é diferenciar, já que a gente já diferenciou um pouco a depressão da tristeza, o que é a depressão do luto? O que tu podia contar um pouquinho aí sobre o luto? Tá, assim, ó, para falar de luto e melancolia, nada melhor do que o texto, né, do Freud. Então, quando a gente combinou de fazer isso, eu fui lá e visitei o texto do Freud, revisitei, li ele de novo e tentei sintetizar em poucas palavras, né? Que é difícil sintetizar o Freud em poucas palavras. Mas vamos lá. Freud começou ali o texto, então, se dando conta que existe uma diferença entre o luto e a melancolia, ou a depressão, certo? Eles têm todos os sintomas em comum. O abatimento, perde o interesse no mundo externo, uma perda da capacidade de amar outro objeto e uma inibição da atividade. No entanto, tem uma coisinha que na melancolia é diferente, né, que o Freud se deu conta que é quando há a perda de autoestima. Né? Então, no luto, quem fica sem graça é o mundo. O mundo fica sem graça porque a gente perdeu uma pessoa, porque a gente tinha depositado uma pessoa, na verdade, uma pessoa ou coisa, ou objeto, ou um salário, ou uma função. Luto está ligado à perda, tá? Mas vamos usar pessoa para ficar um pouco mais fácil de entender. Quando a gente perde uma pessoa, vai embora com ela a libido que a gente tinha colocado nela. Né? Então a gente não tem interesse por nada que não envolva a pessoa e, enfim, todo esse abatimento que é recorrente no luto. Se o luto é bem... Deixa eu só te interromper, por que a gente está falando do luto? Porque já vão seguindo a pista aí, porque os sintomas do luto vão ser muito próximos dos sintomas da depressão. E por vezes... o terapeuta tem que estar muito atento se aquilo que o paciente está trazendo não está se referindo a um luto. E aí Lucas traz uma coisa que é muito importante. Às vezes perder um emprego nesse momento que a gente está vivendo, de demissões em massas, de riscos que tem, é viver um luto, que é uma perda bem significativa que o sujeito tem, né? Então o luto pode ser do emprego, pode ser de um relacionamento. A gente vive um tempo aí até aceitar que
largou alguém ou que foi deixado. Tem diversos lutos, mas a gente pode personificar no luto do familiar ou da pessoa amada, da perda, que vai trazer essas características maiores, né? Então, por isso que a gente está falando de depressão e de luto. Hoje eu vinha pensando até, né, assim, acho que não tem muito como dissociar luto e tristeza de perda, né? Normalmente, quando a gente está triste, a gente perdeu alguma coisa, né? Então, o que acontece? A gente tem essa energia que a gente depositou na pessoa, a pessoa se foi e levou com ela essa libido que a gente tinha colocado. A gente fica prejudicado de libido, vamos dizer assim. Por isso que a pessoa no luto fica com menos vontade, não vê graça em nada, etc, etc. Quando o luto é bem elaborado, a gente vai, com o tempo, aceitando que essa pessoa se foi, com todo o trabalho de luto, que é vivendo o luto. O luto se vive, não se pula o luto, não se aperta um botãozinho lá do clique que a gente atravessa, não. O luto se vive mesmo, tem que ficar em casa mesmo, mal, chorar, sentir, sofrer. Quando a gente consegue fazer isso, aquela libido que a gente tinha colocado na pessoa volta para nós e a gente pode direcionar ela para um outro lugar. Esse é o processo do luto, então. Está ligado à perda de uma coisa ou pessoa que a gente gostava muito e que tinha muita energia nossa ali. Perdemos, ficamos um tempo sem essa energia, e aí, com o processo do luto, a gente recupera e a energia, nas palavras do Freud, fica livre e desimpedida. A melancolia, né, ele se deu conta que a única diferença dos sintomas, quando falo melancolia, falo em depressão, tá? Ele se deu conta que um sintoma, o diferencial era que, na melancolia, existe a perda de autoestima. Existe uma perda, na depressão a pessoa ela perde a autoestima, ela se sente incapaz, ela se sente uma merda, ela se sente, enfim, diferente do luto. No luto é o mundo que está sem graça. E aí o Freud começou a estudar por quê, e resumidamente, é claro, estou tentando botar em poucas palavras, ele se deu conta que são os sentimentos ambivalentes com relação à pessoa que se foi que vão causar essa culpa, esse ataque de superego, né, que a pessoa faz. Né, essa autocrítica que é um deprimido. Né? O deprimido ele se acha um merda, ele se acha horrível, ele se acha péssimo no que ele faz, ele não merece nada, ele não merece ninguém. Então o Freud se deu conta ali, para fechar aqui a questão do luto e melancolia, que por não poder direcionar esses sentimentos que não eram tão bons pro morto, para a pessoa que se foi, esta energia volta para dentro. Né? Porque é muito comum a gente ver quando alguém morre e a pessoa chega no nosso consultório, o familiar da pessoa que morreu, ai, fulano era maravilhoso, fulano era tudo de bom, ele não fazia mal para ninguém, a gente se dava muito bem, etc, etc, etc. Porque a pessoa que morreu, ela é como se ela não pudesse mais ser julgada, né? Fica meio que proibido assumir que existiam sentimentos ambivalentes direcionados a essa pessoa. Não, num primeiro momento não dá para odiar o falecido, né? Não dá, não pode, é proibido. Né? E, no entanto, né, como nós conversávamos, eu gostei muito da frase que tu usou assim, não há como superar um luto sem conseguir odiar o falecido. Ou sem conseguir odiar sequer o fato de que ele me deixou nesse momento tão importante e ele não podia ter me deixado. Por vezes o ódio é que o outro se permitiu morrer, né? Mesmo em mortes naturais, a gente sente a ausência do outro e tem ódio do abandono do outro, né? Mas eu acho uma coisa interessante, até para a gente começar com o luto e ir para a depressão, que é o não falar, né? Para mim, o estágio de não falar é o principal problema. Quando um luto não se elabora, é quando não falamos sobre ele. Num primeiro momento, é relativamente razoável que uma pessoa diga, eu não quero nem pensar sobre isso, né? Num segundo momento, ela precisa conseguir se aproximar dentro desse sentimento, dessa sensação, para conseguir elaborar esse luto e sair saudavelmente dele. Se essa pessoa nunca pensa no luto, se ela nunca pensa na perda dela, isso é uma luz amarela que liga para mim. Isso é um problema. E quando a gente está falando de um sujeito deprimido, e aí eu vou entrar um pouquinho na psicodinâmica para explicar isso,
é estranho dizer isso, mas o deprimido adoece porque ele não consegue ficar triste. É meio contraditório, ambivalente isso, mas vamos ver se eu consigo me fazer entender. A real causa, o real motivo de dor e sofrimento é tão insuportável a dor que aquilo gera, que não dá para ficar triste e se aproximar daquela dor. Então, o psiquismo faz uma evitação daquela causa aparente, daquele motivo aparente. E cria um monte de defesas, um monte de outros pensamentos, um monte de outras preocupações, um monte de outras situações para não chegar naquela tristeza. Então, quando a pessoa chega e diz assim, eu tô deprimido, eu sei disso, ou, por exemplo, em geral, o sujeito vai no psiquiatra, né? E aí o psiquiatra diz, olha, você precisa da psicoterapia. O sujeito chega na psicoterapia e ele diz, olha, eu tenho essa coisa que me deixa muito deprimido, mas eu não sei o que é, porque não tem nenhum problema na minha vida. Tá tudo bem. Eu só tenho esses pensamentos. Quando ele diz que tá tudo bem, que não tem nenhum problema na sua vida, é porque ele não consegue falar dessa situação original, desse problema, não quero usar um termo técnico aqui, mas desse motivo real que está encobrindo-se com essas outras lembranças, com essa depressão. Então, por vezes, o que é a indicação na psicoterapia, né? É conseguir viver essa tristeza com o paciente. É conseguir essa depressão que está deslocada para uma série de outras coisas, possa, aos poucos, docemente, com muito cuidado e atenção, que ele possa entrar em contato com essa tristeza, com esse motivo que está longe, que está aparente. Então, é um tratamento que, por exemplo, às vezes demora um tempo e dá algum motivo, a pessoa vai dizer assim, depois que ela já conseguiu descascar essa cebola maior e ver o que tem lá no meio, né? Poxa, mas tem aquela outra coisa, assim, que eu não penso muito sobre ela, não falo muito sobre ela, mas aquilo lá meio que me incomoda. Em geral, uma coisa que fala assim no final da sessão, né? Na hora que tá terminando. Tem aquele assunto lá que eu não falo muito sobre ele, tá? Mas tem isso. É esse assunto que traz um sofrimento maior, que traz uma coisa que vai fazendo com que a gente encobre. Por isso, a importância de falar do seu afeto, de falar de como se sente, né? De como se tem. E aí, pessoal, a amizade, ela pode ser uma ferramenta bem importante para a nossa vida psíquica e emocional. Mas cuidado para quem a gente entrega a nossa saúde mental e o nosso psiquismo. Entrar em contato com um sofrimento desses precisa ser feito com toda a técnica e todo o cuidado. Não pode ser feito de modo selvagem, atravessador, porque por vezes a gente pode entrar em contato com sentimentos que não dá conta de lidar. Sentimentos que para a gente são tão agressivos que a gente se desorganiza e é muito pior do que se não tivesse falado. Então, por isso a psicoterapia é um tratamento recomendado nesses casos, né? Eu entendo que, assim, num primeiro momento de luto e de depressão, né, no consultório, o que o terapeuta faz é estar junto. É sofrer ali junto, sem muita intervenção mirabolante, sem muito... tá ali, às vezes, isso parece loucura, assim, mas muitas vezes é no nosso consultório a primeira vez que a pessoa consegue sentar e chorar e admitir que ela está triste e que ela não está lidando com aquela situação. Então, assim, ó, a pessoa que está deprimida, ela precisa primeiro de acolhimento. É isso que ela precisa ter um lugar e alguém que aguente com ela essa dor, né, essa nuvem negra que ela está passando. Isso me ocorre conversar aqui, né, já que tem gente de tudo quanto é tipo, tem psicólogo, estudante e leigos. Gente, a pior coisa que se pode dizer para alguém que está deprimido é: tu não tens motivo para estar assim. A pessoa tá lá, tá com a vida boa, tá com a vida... Tem um trabalho legal, tem um emprego legal, tem uma namorada legal, mas está deprimida. Aí um familiar vem e diz: Tchê, mas por que tu tá assim? Isso é um golpe na pessoa. É a pior coisa que a gente pode dizer, porque a pessoa, ela já está deprimida, ela já está com tudo isso que a gente está falando, e ainda por cima ela sente a culpa porque ela não deveria estar daquela forma. Então, assim, ó, de alguém deprimido precisa de carinho e força. De alguém que aguente, é o que tu falou, assim, tem que aguentar o tranco. Se tu vai entrar numa conversa com alguém que está deprimido, aguenta. Se tu abriu a porta, aguenta o que vem, porque
realmente é um sofrimento muito grande. Então, ao falar de sofrimento psíquico, tem uma coisa que eu me repito nas lives, assim, mas que eu acho sempre super importante de falar. O sofrimento mental, ele é incrivelmente pior que o sofrimento físico, certo? Se a gente corta a pontinha do dedo, a gente não tem nem o menor problema em ir até o hospital ou pronto atendimento para pedir que o médico nos ajude, faça um curativo, faça uma sutura dentro daquilo. Mas às vezes a gente entra em profundo estado de sofrimento mental e não pede ajuda. Na maioria das vezes, a pessoa com depressão vai ter muita dificuldade de pedir ajuda ou aceitar ser ajudado, certo? Porque existe todo um contexto social que fala sobre o sofrimento mental como uma dor individual que a pessoa não merece e não deve ser ajudada. Mas sofre-se muito. Tanto que aí a gente, quando for falar de suicídio, é bem importante dizer que as causas principais de suicídio são sofrimentos mentais muito mais do que sofrimento físico. O sofrimento mental ele é tão desesperançoso e tão insuportável que, às vezes, parar de doer é mais razoável do que continuar vivo. Tamanho é o nível de sofrimento mental. E dizer para alguém que está nesse estado, que está deprimido, que está sofrendo, de que levanta daí e te anima, que isso vai passar, é uma coisa horrível. Por isso, é interessante, Lucas, que o maior número de perguntas, a gente sempre antes da live abre uns quadradinhos ali para as pessoas mandarem perguntas no Instagram. E a maioria das perguntas que veio é a respeito da questão da medicação. Porque entendo que a patologia vai favorecer que a pessoa negue o seu sofrimento mental e que ela queira uma solução muito prática, né? E aí ir lá e tomar um remédio, uau, vai resolver. Mas a depressão não é como antibiótico, que eu posso tomar 7 dias e depois eu me resolvi dentro disso, né? Essa questão do tratamento medicamentoso é bastante polêmico. O que tu pensa sobre isso, sobre a medicação? Olha, João, eu vejo dois lados da moeda, tá? Um que é mais antigo na minha mente e outro mais recente. Assim, esse mais antigo ele é mais batido. O remédio vai tratar o sintoma, né? O remédio vai tratar o sintoma. Então, a terapia, tem aquela comparação, né, que o remédio muda o hardware, né, que é tipo a carcaça do computador, são os componentes físicos. A terapia muda o software. Então, se tu não mudar o teu jeito de te relacionar, se tu não mudar o teu olhar sobre as coisas, se tu não compreender melhor a subjetividade de tudo, o remédio ele até pode fazer o efeito ali, mas a vida vai continuar uma merda, né? Desta vez com o sintoma mascarado, né? Então, assim, eu penso que a terapia é muito importante, é fundamental, né? E pode, em muitos casos, né, de depressões mais leves, a gente resolve só com terapia. Mas daí por outro lado, assim, né, claro, ainda nesse lado a questão da hipermedicalização, né, João? Assim, isso é uma coisa que eu critico muito, né, que tem clínico geral sem um mínimo de conhecimento na área receitando antidepressivo, tem médicos que às vezes, talvez por não entender ou por não ter muita paciência, só dão ali, escrevem ali, sertralina, 100 miligramas, entregam, e bom, te vira, não explicam que demora um tempo para fazer efeito, que ele pode ter um efeito colateral. Mas, por outro lado, tem uma coisa que eu venho acompanhando no meu consultório e eu quero ver se é só meu ou se isso acontece também por aí. As pessoas estão vendo o remédio como veneno também. Então, eu sinto que a gente precisa encontrar um equilíbrio. Às vezes tem gente que está arrasada, assim, que está sofrendo muito de ansiedade ou de depressão. Não, mas eu não quero tomar o antidepressivo. Não, antidepressivo não. Então, assim, eu vejo que a gente precisa cuidar e ter o equilíbrio, né? Antidepressivo faz mal, mas aí um fim de semana o cara vai pra festa, enfim, toma bala, enfim, se droga, mas daí o antidepressivo não pode. Entende? Então, eu compartilho muito da tua ideia, porque entendo, Lucas, que não precisa sofrer. Não tenho nenhum sentimento masoquista, que tem alguma coisa boa no sofrimento, que a pessoa tem que sofrer e viver para se recuperar. Não. Em algumas pessoas que chegam para atendimento, que precisam de auxílio, a medicação é fundamental para que a pessoa consiga se reerguer minimamente e possa pensar suas questões. Por vezes o estado depressivo é tão profundo que não dá nem para raciocinar e pensar sobre si, né?
Então, as pessoas precisam da medicação como auxílio. Entretanto, tem uma postura contrária de entender que a medicação é o único tratamento suficiente. Porque é como, por exemplo, às vezes eu vejo pessoas assim, ó, que tem algum problema de coluna, tá? Tem problema nas costas, dói as costas. O que que ela faz? Ela toma um remédio para dor que tira a dor. Ela vai passar a vida inteira tomando cataflã lá, ou diclofenaco, ou algum monte de coisa, para atenuar a dor. Mas ela nunca vai resolver o problema que ela tem na coluna, que às vezes é cirúrgico, que às vezes é físico, que precisa de alguma situação. O antidepressivo é esse remédio para tirar a dor da coluna. Ele vai tratar o sintoma, mas ele não vai tratar a dor. E por vezes, o que que acontece? A gente tem pessoas que começam a tomar o remédio, sentem-se um pouco melhor, que sim, melhora-se com o antidepressivo. Hoje a gente tem tecnologia medicamentosa muito competente para tratar essa patologia, mas aí a pessoa... Segura, né, João? Muito segura. Vale lembrar, seguro. Muito segura. E aí a pessoa fica tomando, e aí ela pensa, bom, quando é que para de tomar? Isso é bem importante. Uma das perguntas que apareceram aí para a live era: quando que eu paro de tomar o antidepressivo? Né? Uau, isso é uma coisa bem importante. Quando é que tu acha, Lucas, que uma pessoa deve parar de tomar um antidepressivo? Olha, tia, a resposta que me protege é o psiquiatra que vai saber. Certo. Com relação a tempo, sei que se fala em mínimo 6 meses. Né? Mas eu acho também que dá para ver muito o contexto de se a pessoa está melhorando, da gente ir com o acompanhamento, com a conversa com esse psiquiatra, quem sabe a gente não diminui para ver, enfim. Fundamental, e é importante ter a ideia de que o antidepressivo não tem efeito residual. Eu vou tomar 6 meses, aí eu me curei da depressão, agora eu posso parar de tomar. Não é que nem antibiótico lá que a gente toma em ciclos de 7, 14, 21 dias, e aí terminou, parou a inflamação. A depressão não. Ele está alimentando no teu corpo uma coisa que o teu psiquismo não consegue fazer. Se quando tu para o remédio, o teu psiquismo não está organizado ainda, vai deprimir de novo. E aí a retomada da medicação é problemática. Tanto que hoje a gente... acho que a gente pode falar os nomes dos remédios, assim, de modo geral. A medicação de entrada via SUS, em geral, é fluoxetina. Tá? A fluoxetina é um medicamento seguro, efetivo, bem bom. E ele é bem barato. A gente já tem medicações antidepressivas mais sofisticadas, com outros remédios mais importantes, mais significativos e melhores que a fluoxetina. Só que isso tem que ter um protocolo para começar a tomar. Não é assim, eu começo a tomar e deu. Tanto que, por vezes, a gente escuta pessoas falando assim, eu tomei o antidepressivo 3 dias, mas não me senti melhor. Não é assim que funciona. Tem que explicar isso para o paciente, o psiquiatra, e o psiquiatra explica, mas aqui a maioria se medica muito com o clínico geral. O antidepressivo ele vai começar a ter possibilidade de efeito entre 7 e 10 dias. Com 15 dias é que ele vai ter, em geral, o seu efeito. E quando eu parar de tomar, eu também não posso dar um corte e parar de tomar o remédio. Porque eu preciso também acostumar o meu organismo àquela nova realidade que é a parada da medicação. Por isso o acompanhamento psiquiátrico com médico habilitado é fundamental, tanto para iniciar o tratamento, para o seu desenvolvimento, quanto para a continuidade dele. Mas o que a gente vai falar em termos do trabalho do psicólogo? O psicólogo é o que, a partir da melhora da medicação, vai conseguir intervir nesse psiquismo para que a gente faça uma cirurgia lá na coluna da pessoa e que aí a gente possa tirar a medicação para a dor da coluna porque a coluna está boa. Então, a gente vai trabalhar na psicoterapia o desenvolvimento do psiquismo do sujeito, a ampliação desse psiquismo da saúde mental, para que quando a gente sinta que esse sujeito, na avaliação psicológica, está com um psiquismo mais adequado, que ele já está mais fortificado nas suas emoções, ele possa, então, lá com o seu psiquiatra pensar nisso, né? Então, é bem importante fazer assim. A gente fala de alguns transtornos, como, por exemplo, transtorno bipolar. Medicação é essencial, é fundamental. Transtorno border. A medicação é só para caso de surto, praticamente não faz efeito. É a psicoterapia. Mas a depressão é um dos tipos de transtorno que os tratamentos combinados são bem efetivos. Tanto o medicamentoso quanto a psicoterapia. Mas é importante só destacar e frisar por mais uma vez, de que a medicação antidepressiva ela não traz cura de psiquismo, porque ela só serve para tratar o sintoma, né?
Perfeito, João, perfeito. Uhum. E esse assunto, assim, né, me trouxe um pouquinho de tentar explicar para quem é leigo, enfim, ou para quem está estudando também, como é que funciona uma terapia, né? Porque, como assim eu vou lá conversar e, e aí isso aí vai melhorar a ponto de trazer resultado químico para mim? Sim, né? Isso vai acontecer e eu acho que cabe aqui, né, falar um pouquinho né, um pouquinho da psicodinâmica do paciente deprimido, né? Então, assim, ó, acho que a depressão ela vai estar ligada especialmente a duas coisas, né? Primeiro, sentimentos de abandono, né, perda, e aí, assim, é difícil imaginar uma pessoa que ficou com depressão clínica, tá? Não estou falando deprimido ali uns dias. Depressão clínica que não teve perdas traumáticas anteriormente. A gente acredita que se lá atrás ocorreu tudo mais ou menos dentro do esperado, essa pessoa pode ter uma perda traumática aqui na frente, na vida adulta, passar um tempo bem ruim, mas ela tende a se recuperar. Então a gente entende assim que um primeiro ponto é a depressão significa quase que o acúmulo de todas as perdas, de todos os lutos que não foram elaborados ao longo da vida. Esse é um ponto que nós, terapeutas, especialmente daí os psicanalistas, né, acho que vale ressaltar aqui que eu estou falando da área que eu atuo, né, da teoria que eu conheço, as outras eu não conheço. Mas a gente tende a olhar muito para esse lado, as perdas, os lutos desta pessoa. E um outro ponto que geralmente acontece junto é a culpa. Né? A culpa faz, a gente sentir culpa faz com que a gente, como diz o Jorge Velasco, com que a gente aponte uma metralhadora para nós mesmos, é como se o superego apontasse uma metralhadora e atira, 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 a gente passa o tempo todo. Uma hora machuca, uma hora deprime. Então, acho interessante, assim, o olhar do terapeuta vai ser mais ou menos para esses dois lados aí, quando a gente se depara com uma pessoa deprimida. É claro que não tem fórmula, não tem receita, não tem um padrão, né? Através de muita subjetividade a gente vai encontrando ali, mas acho que o caminho do tratamento é mais ou menos esse, né, João? Exato. E nós temos agora de 8 a 10 minutos para falar o último assunto, que é entrar na questão do suicídio. Tá? A gente tem um tempo escasso para falar sobre esse tema. Bom, é bem importante falar que a depressão, esse sentimento de desesperança, combinado com uma baixa da autoestima, que é bem típica da depressão, leva por vezes o sujeito a achar que não tem saída, né? Que nada é pior do que o sofrimento que ele tem e que então deixar de viver é uma possibilidade. Tá? A gente tem diversas campanhas aí, como Setembro Amarelo, para falar sobre suicídio e outras coisas. É um tabu social, embora não devesse. Por que não devesse? Porque precisamos falar sobre o suicídio. Precisamos falar sobre o suicídio de crianças, que embora com menor prevalência acontece. Precisamos falar de suicídio de adolescentes, que acontece em número relativamente significativo. E sem contar os suicídios dos adultos e dos idosos, que sem dúvida também acontecem, né? Então, essa depressão, quando não tratada, quando não elaborada, pode sim levar a pensamentos de suicídio, e é muito importante falar sobre isso. Existe uma coisa de senso comum, que é a ideia de que não se pode falar sobre o suicídio, né? Porque isso vai fazer com que as pessoas queiram se matar, que elas queiram fazer, né? Quando a gente apresenta isso de modo positivo, quando a gente faz isso sim, mas quando a gente conversa com alguém que está em risco, isso não tem mal nenhum, a gente precisa saber sobre isso. E se a gente tem alguém que a gente conhece, eu quero comentar uma coisa que eu acho super importante. O suicídio ele vai ter 3 momentos, tá? O primeiro são os pensamentos suicidas, tá? Que é um primeiro nível. Depois um planejamento suicida. E depois as tentativas de suicídio. O que significa? Bom, quem nunca se pensou em se matar na vida, né? Quem não, né? Algum momento da vida, seja na adolescência, algum momento... Ou dormir para sempre, ou talvez um suicídio disfarçado, né? Ou, por exemplo, eu vou me embora para algum lugar que ninguém nunca mais me vê e que eu não vou conhecer ninguém. Eu queria me sumir daqui, né? É o pensamento de início do suicida, tá? Mas ele é um pensamento bem inicial.
Então, a pessoa que diz, às vezes tem um senso comum, quem diz que vai se matar não se mata. Sim, se mata, mas às vezes a pessoa está só no nível do pensamento. Aí, quando ela tem um segundo nível, que ela planeja, eu vou me matar de tal e tal maneira. Aí isso já é bem mais perigoso, isso precisa intervenção urgente, talvez a gente fale até em internação, nesse caso, quando esse planejamento está muito mascarado. Mas é importante ver se esse planejamento não é, por exemplo, assim, eu vou me matar pegando um foguete, indo para a Lua e vou me atirar da Lua para a Terra. Não. Aí essa pessoa tem como ter esse foguete, ela tem como ir para a Lua, porque tem alguns planejamentos que são impossíveis, né? A pessoa diz, eu vou me matar me atirando de um bungee jump e cortando a corda. Tá, mas onde é que tu vai pular nesse bungee jump? E aí se fala com a pessoa, se pergunta isso para ver se tem planejamento. Agora, se ela diz, não, na minha casa tem 2 litros de clorofila que está embaixo da prateleira do armário da área de serviço, eu vou lá e vou tomar aquilo. Opa, é um planejamento com viabilidade, luz amarela, aviso de familiar, muito auxílio para aquela pessoa, né? Até as tentativas que acontecem, né? Então, acho que é sempre muito importante se conversar e se falar com as pessoas que estão deprimidas profundamente, que já estão pensando nessa ideia de suicídio. Né? João, eu tenho 1 minuto para falar? Sobre isso? Tem. Tá. Olha só, faço questão aqui de desmistificar 2 coisas. Primeiro, quem quer se matar não avisa. Mentira, mito. Avisa sim, dá um monte de sinais que se a gente estiver bem atento a gente percebe. Segundo, conversar sobre incentiva ao ato. Gente, no nosso consultório, tenho certeza que o João faz assim, quando a pessoa menciona ali, não, quero sumir para sempre, pensando em sair correndo, eu, pelo menos, a primeira coisa que eu faço é, tu tá pensando em te matar? Justamente o que trata é falar do assunto com coragem. Então, assim, desde que estejam se sentindo bem seguro, assim, num dia mais ou menos bom, se precisar, se vocês ouvirem alguém perguntar, enfim, alguém mencionar isso, assim, pergunta. Em geral, isso vai causar uma aliança e vai trazer um alívio para a pessoa. Em geral, ela vai sentir que ela tem com quem contar. E tu vai estar perto, tu vai estar pertinho, tu vai estar sabendo, tu vai estar ligado e vai ter mais chance de tu ajudar essa pessoa. É bem legal isso da aliança, né? Porque quando a gente fala honestamente, a pessoa se aliança com a gente. Quando a gente diz assim, não, mas isso vai passar, faz uma oração que passa, não pensa mais nisso, vai jogar bola, vai andar de bicicleta que isso vai passar. Aí a gente se conecta, né? Isso é bem interessante. Com certeza. Claro que assim, o destino final é procurar o profissional. Mas a gente sabe que 2% das pessoas têm acesso à terapia, um estudo recente que eu vi. Então, assim, se tu tem alguém próximo aí e tá desconfiado, não fica com medo de perguntar. Não vai ser a pergunta direta e clara que tu vai fazer que vai fazer a pessoa se matar. Pelo contrário, ela vai confiar em ti, ela vai ver que tu entende ela, e aí as tuas chances de conduzir ela até um profissional são maiores. Perfeito. Bom, o nosso tempo está se indo, acho que a gente tem que fazer as despedidas, agradecer as pessoas, um monte de gente eu vi aqui que está ao vivo no Instagram, e no Facebook, no YouTube vendo, que as pessoas que acham importante compartilhem isso, para ajudar a saúde mental do coletivo de pessoas aí, isso eu acho que é bem importante. Obrigado muito, Lucas, por ter participado, vou te deixar aí te despedir, dar uma boa noite, mas já te agradeço de antemão por ter ajudado. Pô, João, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Achei muito interessante a tua ideia de fazer as lives. Estão todas muito legais. Fiquei muito feliz quando tu me convidou mesmo. E agradecer o pessoal aí que participou. Espero ter ajudado. Espero não ter sido muito prolixo. É uma pena ter encurtado ali no final. Mas a gente vai falando e vai se perdendo. Mas eu espero de coração ter ajudado. E no que precisarem, tô aqui, enfim, para tirar dúvida, para esclarecer. E aí, pessoal, os que quiserem deixar comentários ou fazerem perguntas, podem seguir tanto eu quanto o Lucas no Instagram ou deixar lá na timeline do Facebook as perguntas de vocês, que a gente ainda pode continuar interagindo por esse meio. Tá bem? Boa noite, espero que todo mundo esteja bem, com muita saúde mental aí. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Um abraço.